Queridas, agradecer, então, mais uma vez a presença da Gabriela Araújo. Nós vamos dar início agora à nossa terceira aula sobre legislação eleitoral, que vai focar principalmente na questão das federações partidárias, né, que são a grande inovação desse ano e um desafio colocado para muitas chapas, mas que pode também representar algumas oportunidades, né, para a gente pensar nas eleições que até então se baseavam em coligações unicamente, que traziam vários desafios ali ao longo dos mandatos, em termos de você não saber exatamente quem estava elegendo, né? Então, muitas vezes você votava num partido de determinada orientação ideológica e quando via, colocava um monte de gente que não fazia ideia de onde estava vindo. Então, de alguma forma, essa figura das federações surgiu para a gente ter uma coordenação ideológica um pouco mais definida. E a gente quer entender hoje um pouco, né, Gabriela, como que isso vai se colocar na prática nas campanhas. Então, para quem está se articulando agora para preparar as suas candidaturas, como é que isso funciona? A gente sabe que tem federações no âmbito das eleições proporcionais, como é que isso vai funcionar no âmbito daí nacional, a gente quer também entender um pouco melhor essa diferença e saber o que aconteceu também daí com as coligações que antes existiam. E acho que a grande pergunta nesse atual sistema político, então, o que uma candidata hoje precisa para se eleger? Quais são as regras mínimas, né, os votos mínimos, mais ou menos, para a gente ter uma ideia, assim, de coeficiente, enfim, cadeiras, como é que forma bancadas. Acho que são essas as perguntas que a gente está se colocando, e eu imagino que ao longo da sua fala vão surgir outras dúvidas, então, lembrando que hoje o chat ele está aberto, quem quiser escrever dúvidas pode falar, e quem quiser se inscrever para fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha ou fala no chat, que dependendo a gente ou pede para a Gabriela já explicar na mesma hora, ou a gente deixa para o final, se for uma consideração mais específica. Então é isso, Gabriela, querida, muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite. A sua primeira aula foi excelente e a gente está muito animada de tê-la conosco aqui novamente. Um beijo. Obrigada, Mel. Bom dia, Mel, André, Arlene. São as pessoas que eu estou vendo aqui, mas bom dia a todas, né, que estão nos acompanhando hoje. Eu preparei uma apresentaçãozinha, até como continuação da nossa aula passada sobre federações, e vou também entrar um pouco nessa parte de como se preenchem as vagas do Poder Legislativo, porque eu acho que as pessoas, assim, mas que não estudam a Constituição, que não são da área jurídica, elas têm muita dificuldade de entender esse sistema proporcional brasileiro. Então, eu pensei não vou me aprofundar tanto, né, porque eu sei que não são todas que estão aqui que querem saber, né, detalhes da legislação, mas deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, aí a gente vai falando aos poucos, vocês vão entendendo o que eu quero dizer. Espera aí, vamos ver se eu consigo. Vocês enxergam, né, a minha tela? Tá perfeito. Tá, eu só preciso ver como é que eu diminuo um negócio aqui que eu não tô rapidinho, tá? Porque fica uma coisa aparecendo na minha frente. Acho que eu consegui. Bom, vamos lá. Aqui, só tô organizando, tá, meninas? Sem problema. Bom, então hoje a gente vai falar sobre federações partidárias. É que eu coloquei um pouquinho da legislação, que eu não sei se todo mundo sabe, mas até as eleições passadas, os partidos, eles tinham direito a preencher um número X de vagas, né, preencher um número X, não, desculpa, não, sim, apresentar um número de chapa, né, de candidaturas para o Poder Legislativo muito maior do que eles têm direito a partir das eleições de 2022. Até as eleições passadas, que foram as eleições de 2020, cada partido ou federação poderia registrar candidatos para o Poder Legislativo no total de 150% do número de lugares a preencher. Era um número bem maior do que agora houve uma alteração, que é essa lei que eu coloquei aqui, a 14.211 de 2021, que diz o seguinte, que cada partido ou federação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, Assembleias e Câmaras Municipais, no total de até 100% do número de lugares a preencher, mais um. Então, isso significa que já reduziu o número de vagas
que cada partido tem para apresentar de candidatos, né? E tem mais mais um critério que diminui ainda mais o número de vagas de cada partido, que são as federações, porque nas eleições de 2020 já não eram proibidas as coligações proporcionais, então todos os partidos apresentaram chapas individualmente nas eleições de 2020. E eu não sei, deixa eu até ir um pouquinho aqui mais para frente, que talvez eu consiga me expressar melhor para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. E depois a gente volta para aquele slide. Aqui tem o número de deputados estaduais e o número de deputados federais por estado. Então, por exemplo, né, eu estou aqui em São Paulo, então a gente tem em São Paulo, na Assembleia Legislativa, ela é composta por 94 deputados ao todo, e aí cada partido, pela regra de antigamente, e eu sou péssima de matemática, né, 94 vezes 150%, quanto que dava, gente? Vocês são boas de matemática? Dava 141. Então, né, vamos supor, se a gente tivesse a regra de antigamente, cada partido poderia apresentar uma chapa com 141 candidatos filiados ao seu partido. E desses 141 candidatos, 30% teriam que ser necessariamente mulheres, porque a legislação exige que, né, 30% sejam mulheres desses candidatos. Então, seriam, sei lá, 43 mulheres, né? Mais ou menos. Eu estou tentando fazer conta aqui, não sei se eu sou boa, porque eu estou com a calculadora e eu não sei fazer conta, tá? Mas é isso. Então, né, a gente tinha 94 vagas, então imagina, vamos dar um exemplo, que a última palestrante aqui era do PT, né, que eu ouvi ela falando que ela era do PT. Eu estava assistindo a apresentação. Então, 94 vezes 150%, o PT, por exemplo, teria 141 vagas e já seriam proibidas as coligações proporcionais. E São Paulo, embora a Câmara Federal tenha 513 vagas ao todo, cada estado tem direito a um número X de vagas, que é de acordo com o que estabeleceu a Constituição. São Paulo é o estado que tem direito a mais vagas dentro da Câmara Federal. São Paulo tem direito a 70 vagas. Sergipe, por exemplo, só tem direito a 8 vagas, né? Tocantins, 8 vagas. Então, isso é distribuído de acordo com o número da população, com a densidade populacional de cada estado. Então, São Paulo, o estado de São Paulo tem 70 deputados federais hoje. Se fosse na regra anterior, a gente teria direito a protocolar uma chapa com 105 candidatos a deputado federal. E se fosse o PT, por exemplo, da nossa palestrante anterior, seriam 105 para deputado federal e 141 para deputado estadual. O que aconteceu com essa mudança da legislação? Hoje, o PT, por exemplo, ou qualquer outro partido de São Paulo, PSOL, PL, né, PSDB, PSD, só podem apresentar 100% mais um, seria 95 candidatos a deputados estaduais ao todo, e federal, 100% mais um, 71 candidatos a federal. Então, vejam que reduziu bastante. E temos um agravante, que são as federações. Por quê? Pela regra das federações, os partidos se unirem em federação, eles só podem apresentar uma chapa única. Então, se o PT se unir, por exemplo, ao PCdoB e ao PV, então são 3 partidos, eu dei o exemplo do PT até porque a gente sabe que ele está fazendo federação, né? Então, PT, PCdoB e PV, 3 partidos, eles vão ter que dividir entre esses 3 partidos as 71 vagas para deputado federal e as 95 vagas para deputado estadual de candidatura, porque quem protocola a candidatura são os partidos ou a federação, e a federação ela tem que apresentar uma chapa única. E esses partidos vão ter que decidir entre eles quanto cada partido vai ter de direito dentro dessa chapa única. Então, se nas eleições municipais de 2020 a gente teve muitas candidaturas de mulheres, e aqui eu trago o impacto sobre as candidaturas femininas. A gente teve muitas candidaturas de mulheres, porque foi a primeira eleição em que as coligações proporcionais eram proibidas, e depois eu vou entrar para vocês, vou explicar direito qual a diferença entre coligação e federação. Então, a gente multiplicou o número de candidaturas femininas. Por quê? Porque os partidos são obrigados a apresentar pelo menos 30% de mulheres candidatas. Quando todos os partidos apresentaram chapas individuais, independentes, porque eles não podiam se unir em coligações, qual que é o reflexo lógico? Aumentou-se o número de candidatas, porque o PV
que era obrigada a apresentar 30% de mulheres candidatas, o PT 30%, o PCdoB 30%, o PL 30%, cada um deles individualmente. Se esses partidos pudessem se unir em coligação, diminuiria também a candidatura de mulheres, porque elas são lá no mínimo 30%. Bom, então vamos lá. O que diz ali a lei sobre as federações? 2 ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem o funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária, e assegura-se a preservação da identidade e da autonomia dos partidos integrantes da federação. Outra coisa que disse, né, a resolução, que é uma resolução do TSE que regulamentou, já entrou dentro do critério da federação, embora o número dela seja de 2021, ela sofreu alterações agora em 2022. Ela diz o seguinte, que na eleição proporcional, o percentual mínimo de candidaturas por gênero deverá ser atendido tanto globalmente na lista da federação, quanto por cada partido nas indicações que fizer para compor a lista. E aqui, gente, eu entro... deixa eu dar uma pausa no compartilhamento para vocês olharem na minha cara e não ficarem tão entediadas de só verem a coisa. Aqui eu entro na diferença entre coligação e federação. As coligações proporcionais, por que elas foram proibidas? Porque elas eram efetuadas somente pela lógica adversarial, pela lógica eleitoral. Então, elas aconteciam na época da eleição, na época da campanha, os partidos se uniam, e às vezes partidos de ideários completamente distintos, completamente opostos. Tem um município que tinha coligação entre PT e PSL, por exemplo, né? Então, porque, vamos unir bastante partido, porque assim a gente multiplica o número de candidatos, ganha mais tempo de propaganda, ganha mais, enfim, tinha uma lógica, tinha os partidos de aluguel que a gente falava, porque como todos tinham tempo, há um tempo atrás, todos tinham o mesmo tempo de propaganda, né? Então, isso acontecia muito. E as coligações, e aí o eleitor ou a eleitora e as urnas votando num partido de esquerda, votando no PT, por exemplo, ou no PSOL, e acabava elegendo candidatos do PL, do PSL, do PS, bom, enfim, desses outros partidos aí do PP, porque estavam todos coligados, e eu já vou explicar para vocês, como nossa eleição é proporcional, existe essa figura de puxadores de votos, porque para eleger para o Poder Legislativo, soma-se os votos, e aí na lista de quem vai ir preenchendo as vagas, vão os mais votados, e quando era uma coligação com partidos de ideários tão distintos, os mais votados, se você tivesse votado em um candidato de esquerda, mas o mais votado da lista daquela coligação fosse um candidato de direita, você estaria contribuindo para eleger um candidato de direita. Então, as coligações foram proibidas. Porém, isso deu um problema porque várias alterações aconteceram na legislação eleitoral que colocou limites para que os partidos recebam recursos do fundo partidário, e eu já vou mostrar isso para vocês, e acessem o tempo de propaganda na TV. E por conta disso, se pensou numa alternativa. E agora? Os partidos vão ter que... Porque, se vocês se repararem, em 2018, vários partidos fundiram, ou acabaram, ou foram absorvidos por outros partidos, porque eles não conseguiam mais sobreviver por conta dessas regras. E eu vou mostrar agora para vocês que regras são essas, para vocês entenderem por que veio a federação. Deixa eu ver aqui, vou voltar a compartilhar. Então... peraí, deixa eu passar para frente aqui. Eu queria mostrar, eu vou explicar para vocês um pouco do sistema, como é que se preenche as vagas, né, nos cargos eletivos. O sistema majoritário é o sistema que a gente elege senador e prefeito, senador, prefeito, governador, presidente, que é aquele sistema que você vota na pessoa, né? E o seu voto não é aproveitado por mais ninguém, o mais votado ganha. Então, tem aquele sistema que é por maioria relativa ou simples, né? Senador e prefeito de cidades pequenas, o mais votado, independentemente se teve uma pouca diferença de votação, mais votado é eleito. E tem o sistema majoritário por maioria absoluta, que é para presidente da República, governador e prefeitos de cidades maiores, com mais de 200 mil habitantes. Então, para que eles possam ganhar, eles têm que... Aí, nesse caso, tem 2 turnos, né? Porque eles precisam receber um número
precisam ser eleitos por um número imediatamente superior à metade total dos votos válidos, senão vai ter que ter segundo turno, né? E aí, no segundo turno, eles são eleitos por maioria relativa ou simples. Estou falando isso aqui rapidamente, porque para a gente entrar no sistema proporcional, que é o que a gente está estudando hoje, pela lógica das federações. Gabriela, Oi. Só uma pergunta que veio aqui no chat da professora Salete Ramos, que é como que fica o fundo partidário e o fundo de mulheres com a federação? Como é que se tem alguma interferência? Eu vou entrar ali, só que para a gente terminar essa parte introdutória, sem problema. Aí a gente fala do fundo, tá bom? E aí no sistema proporcional, né? Como é que é feito o sistema proporcional? A eleição para a Câmara aí o proporcional é para todos os cargos do Poder Legislativo, então vereadores, deputados estaduais e federais, né? Então a eleição para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais obedecerá ao princípio da representação proporcional. E aí estarão, isso é o que diz o Código Eleitoral, né? Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quanto o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Isso aí parece né, o que isso significa? Primeiro, antigamente, a gente lembra, acho que muita gente aqui vai lembrar do caso do Enéas, que elegeu muita gente com pouquíssimos votos, tinha esses puxadores de votos que eram emblemáticos, né? E eles elegiam pessoas com votações irrisórias. Então, a legislação foi alterada, ele estabeleceu o seguinte, olha, você tem que, para você ser eleito, mesmo que seja por um puxador de voto, você tem que conseguir preencher pelo menos 10% do quociente eleitoral, você tem que ter uma votação mínima para você ser puxado também por alguém que tem mais votos, né, na nominata. E aí a gente vai entender como é que funciona. Eu fiz um esqueminha para quem nunca entendeu como que preenche o sistema proporcional, hoje vocês vão entender, que é o que eu faço para os meus alunos da graduação, e aí eles entendem. Vamos lá. Como é que você calcula o quociente eleitoral, né? Porque vejam aqui, ó. Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido, o partido apresenta uma chapa, né, ou a federação, no caso, vai poder apresentar uma chapa, que tenha obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, e tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, ou seja, o partido, pelo quociente partidário, ele vai saber quantas vagas ele tem direito, e depois ele vai ter que ver quais foram os candidatos seus que tiveram mais votos, desde que eles tenham recebido pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então, o que é o quociente eleitoral? O quociente eleitoral ele é muito importante até mesmo para você chegar no quociente partidário. E como é que ele é calculado? Pelo número de votos válidos da eleição, dividido pelo número de lugares a preencher. E aí diz o artigo 106 do Código Eleitoral. Determina esse quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a 1 se superior. Isso é o número de votos, é o quociente eleitoral. E como é que calcula o quociente partidário? É o número de votos válidos recebidos pelo partido dividido pelo quociente eleitoral. Então, determina-se para cada partido o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda, desprezada a fração. Esse cálculo todo, para que ele serve? Qual que é a lógica dele? Para que a gente consiga ter uma distribuição proporcional nos espaços legislativos, né, nas câmaras municipais, nas assembleias e na Câmara Federal, com relação ao corpo social, para que se a gente tivesse o sistema majoritário nesses espaços, a gente acabaria prejudicando as minorias nunca conseguiriam ser eleitas. Então, de alguma forma, por esse cálculo, eles entendem que a gente consegue eleger vozes minoritárias, porque não é só os mais votados, né? Não é só o que recebeu e aí também você acaba valorizando os votos recebidos pelos partidos. Aí eu fiz aqui um exemplo, um esqueminha, para a gente, mas um esquema muito ridículo, tá, gente? Porque como eu sou ruim de matemática, eu fiz o esquema mais fácil que eu achei para a gente fazer conta. Então, por exemplo, se houve 1.000 votos, assim, foi uma eleição que tinha 10 cadeiras a preencher e 1.000 pessoas votaram só. Que é ridículo, né? Eu sei, é ridículo. Então, como é que você calcula o quociente eleitoral? É o número de votos válidos, então, se foram 1.000 votos nas eleições, dividido pelo número de cadeiras a preencher, que são 10, então a gente tem um quociente eleitoral de 100.
E o quociente partidário é o número de votos válidos que o partido recebeu dividido pelo quociente eleitoral. E aí, por exemplo, se o partido A recebeu 290 votos, dividido pelo quociente eleitoral, ele tem um quociente partidário de 2,9. O partido B recebeu 310 votos, ele tem um quociente partidário 3,1, porque é dividido por 100. Então, eu fiz aqui um esqueminha. A mesma coisa, partido C, 200 dividido por 100. O partido D recebeu 150 votos, dividido por 100, ficou com 1,5 de quociente partidário. E aí, a partir daí, você consegue ver quantas vagas esses partidos vão ter. O partido A vai ter 2 vagas, porque o quociente partidário dele foi 2,9, né? E aí, a gente tinha visto que, no caso do quociente partidário, você despreza a fração, né? O quociente partidário determina-se para cada partido o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral, o número de votos válidos dados sobre a mesma legenda, desprezada a fração. Então, no caso, o partido A teve direito a 2 vagas, o B 3 vagas, o C 2 vagas, o D 1 vaga, e o partido E ficou sem vaga nenhuma. E aí, dentro das vagas, sabendo quantas vagas cada partido tem, a gente pega a nominata, pega ali a chapa desses partidos, e os candidatos mais votados preenchem as 2 primeiras vagas, as 3 primeiras vagas, e depois vai ter a distribuição das sobras. Eu não vou entrar nesses detalhes para a aula, porque a gente não vai ter tempo disso, mas é mais ou menos assim que funciona uma eleição proporcional. Qual que é a questão, né? Por que eu vim até aqui? Para dizer o seguinte, quando eram válidas as coligações eram vistas como se fosse um partido único na hora de você fazer o cálculo da distribuição das vagas. Então, por exemplo, esse cálculo partidário não era dado individualmente para um partido, ele era dado para o bloco da coligação. E muitas vezes, por conta disso, se uma coligação tivesse partidos de ideários muito diferentes, a gente acabava um puxador de votos, por exemplo, vamos dar um exemplo da esquerda agora, né? O Eduardo Suplicy poderia puxar dentro né, que ele, em São Paulo, ele geralmente é um puxador de votos, ele poderia puxar junto com ele candidatos de direita. Da mesma forma, o Eduardo Bolsonaro, que é da direita, é um grande puxador de votos em São Paulo, poderia puxar candidatos de esquerda. E os eleitores, eles ficavam confusos com isso, com essa coisa das coligações, eles não entendiam, falavam, mas, eu votei no Bolsonaro, acabei elegendo, né, uma candidata do PSOL, ou eu votei no Suplicy, acabei elegendo um candidato do PP. Então, isso acabava causando muita confusão e por isso as coligações foram proibidas. As federações, elas vão ter mais ou menos a mesma lógica das coligações, só que elas obrigatoriamente vão ter que durar por 4 anos, no mínimo 4 anos. E por conta disso, vai ser muito difícil que partidos de ideários tão distintos se unam em federação, porque né, isso acontecia muito de ideários distintos, de partidos de esquerda, direita e centro, se unirem em grandes blocos, em coligações proporcionais, nas eleições municipais, porque nos municípios a lógica é meio diferente do âmbito nacional. Mas com a federação, que ela ela tem que ser feita em âmbito nacional, e ela impacta também nas eleições municipais, é praticamente impossível que um partido de direita e um partido de esquerda se unam e confundam dessa forma o eleitor. E aí eu vou explicar por que e depois a gente vai voltar tudo aqui, eu estou indo um vai e vem, por que se entendeu que tinha que criar federação? Já tinha acabado com coligação, aumentou o número de candidaturas, a ideia era fortalecer os partidos estavam apresentando candidatos individualmente, para que criar essa confusão de novo? Aí eu vou mostrar para vocês para que criar essa confusão de novo. Pelo seguinte, o que diz a emenda constitucional 97 de 2017, que teve um grande impacto já nas eleições de 2018. Primeiro, ela falou que a vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais iam se aplicar a partir das eleições de 2020, que foi o que de fato aconteceu. Pela primeira vez a gente teve eleição sem coligação, que foi em 2020. E depois ela estabeleceu o seguinte, que somente teriam acesso aos recursos do fundo partidário e a propaganda gratuita no rádio e na TV os partidos que, na legislatura seguinte às eleições de 2018, obtivessem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 1,5% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas, ou, alternativamente, tivessem eleito pelo menos 9 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. O que acontece? Em 2018, o resultado das eleições de 2018 já gerou um grande problema entre os partidos que não
conseguiram comprovar esse número de votos, que não conseguiram comprovar que receberam pelo menos 1,5% dos votos válidos distribuídos em X estados, ou que não conseguiram eleger 9 deputados. Esses partidos ficaram sem poder ter acesso ao fundo partidário e propaganda gratuita no rádio e na TV. E isso significa o seguinte, isso significa que os partidos seriam extintos automaticamente? Não, isso significa que partidos que não tivessem um apoiamento da sociedade, que não comprovassem que tinham um apoio do eleitorado mínimo, eles não iam ser sustentados por fundos públicos, eles teriam que se virar para se sustentar e conseguir esse apoio com doações de pessoas físicas, porque somente pessoas físicas podem, né, contribuir com os partidos políticos, sejam militantes, filiados ou doadores externos, somente essas pessoas podem contribuir com os partidos políticos. Então, os partidos... Por quê? A lógica é o seguinte, olha, a gente tem mais de 30 partidos registrados no TSE, é um absurdo ter tanto partido, a gente tem que diminuir o número de partidos, os partidos têm que sobreviver pelos seus ideários e eles têm que fazer o papel deles de contar com o apoio da sociedade. Então, para a gente pagar para que esses partidos sobrevivam, a gente tem que ter alguma métrica de que a sociedade apoia a existência desses partidos. A métrica vai ser a votação na Câmara Federal. Então, os partidos que não conseguiram provar que eles tinham apoio em 2018, eles falaram, não, tudo bem, só que vocês não vão receber recursos do fundo, vocês não precisam ser extintos. Vocês se virem para sobreviver com outros recursos. Com isso, vários partidos se fundiram, né, ou foram absorvidos por outros partidos. Só que, a partir agora dessas eleições de 2022, os critérios vão ficar ainda mais altos. Quem vai se eleger vão ser os partidos que obtiverem no mínimo 2% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com o mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas, ou que tiverem eleito pelo menos 11 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. E esses critérios eles vão aumentando gradativamente até 2030. A partir de 2030, o mínimo vai ser de 3% e os partidos vão ter que ter eleito 15 deputados. Notem que alguns partidos que já sabem que não vão conseguir cumprir com esses critérios, e por isso começaram a fazer uma pressão no Congresso Nacional para aprovar a federação, né? Para aprovar a federação, porque se assim, olha, não pode coligar, aí a gente vai ter uma dificuldade para eleger gente. A gente não pode ficar sem recurso do fundo partidário, a gente precisa ter alguma forma para sobreviver, e nem todos os partidos toparam fazer fusão ou serem absorvidos por outros partidos, porque disseram o seguinte, olha, eu acho que eu tenho um ideário forte, eu não quero acabar com a minha legenda, eu não quero me fundir com outro partido, eu não quero mudar de nome, eu quero continuar existindo, mas eu preciso de um respiro para conseguir continuar existindo. Aí veio a ideia da federação, porque a federação ela mantém a autonomia dos partidos, vejam o parágrafo 2º, assegura-se a preservação da identidade e da autonomia dos partidos integrantes da federação. E ela permite como se fosse um namoro, uma aliança, mas um namoro longo, de no mínimo 4 anos, que é o período que eles vão precisar para verem se vão se fundir de uma vez, ou se eles vão conseguir se capitalizar para seguirem sozinhos na próxima eleição, se eles vão conseguir, como é que eles vão fazer a partir daí. Então, a Lei 9.096 de 95, com a federação, ela foi muito importante para os partidos, principalmente para os partidos que não conseguiam mais sobreviver com essas cláusulas de desempenho. Então, é o que diz a federação, 2 ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o TSE, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. E aí vão se aplicar todas as normas de funcionamento parlamentar e de fidelidade partidária, ou seja, o eleitor que votar numa federação, ele vai saber que ele vai eleger um candidato de um dos 3, 4, 5 partidos que estiverem em federação, e que esses candidatos não poderão romper com as regras da federação, eles vão ter que seguir em bloco, atuando na legislatura para a qual eles foram eleitos, seja para deputado estadual ou deputado federal, e se tiver qualquer problema, eles vão romper com a fidelidade partidária como se fosse fidelidade da federação. É isso que diz sobre a federação. E um outro ponto que eu coloquei aqui, que é diferente das coligações proporcionais que antigamente eram permitidas e agora estão proibidas, é que quando a gente tinha coligação proporcional, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas era muito comum
que apenas um partido apresentasse as candidatas mulheres, porque as coligações tinham que apresentar no mínimo 30% de mulheres candidatas, tal qual os partidos têm que apresentar no mínimo 30% das mulheres candidatas. Só que quando era em coligação, era comum que os partidos de esquerda contribuíssem com todas as mulheres candidatas e os de direita não apresentassem nenhuma. Então, sei lá, vai falar, vou dar um exemplo besta. Tem 30 vagas, é porque eu tenho que só dar exemplo besta porque eu sou ruim de matemática. Então, sei lá, vamos pensar numa aliança bem esdrúxula. PT, PP e PL. Então, o PT tinha que dar 10 candidatos, o PP 10 e o PL 10. Vamos dizer, 30 candidatos. O PT era mais normal que o PT desse, sei lá, 9 candidatas e um homem, o PP só todos 10 homens e o PL uma candidata e 9 homens. Então, era comum que alguns partidos não apresentassem nenhuma mulher candidata. Então, mulheres filiadas a alguns partidos, elas tinham 0 chances de serem candidatas se elas tivessem uma coligação, dependendo da coligação. Então, isso era muito comum. Com a federação, não vai acontecer isso, porque a federação exige que todos os partidos tenham pelo menos 30% de mulheres candidatas na cota quinhão a qual eles vão ter direito dentro da chapa proporcional. Tá? Então, por exemplo, como eu disse, serão 71 vagas para deputado federal, né, pelo estado de São Paulo. Se forem três partidos, né, em federação, e eu não sei quantas vagas cada partido vai ter, geralmente não vai ser dividido igualitariamente, um partido vai ter mais vagas que o outro, mas desse número de vagas, todos eles têm que contribuir no mínimo com 30% de mulheres. Então, vai ser impossível que somente um partido traga mulheres candidatas e o outro partido não traga nenhuma. Quer ver? Então, vamos lá, vou continuar. A gente vai chegar no financiamento, tá? Na dúvida do financiamento. Outra coisa que também influencia ali na distribuição, que houve uma diferença e que também está impactando para a gente diminuir aqueles partidos de aluguel, aquela divisão que a gente tinha dos partidos puxadores de voto, ou daquelas coligações esdrúxulas, e que também vai influenciar em impedir federações com ideários diferentes. Como é que se distribui os recursos hoje do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha? E por muito tempo era tudo igual do fundo partidário, isso mudou depois, né? Quando for o total do fundo partidário, 5% serão destacados para entrega em partes iguais a todos os partidos que atendam aos requisitos constitucionais de acesso aos recursos do fundo partidário. Quais são os requisitos constitucionais de acesso aos recursos do fundo partidário? A partir das eleições de 2022, aqueles partidos que tiverem eleito pelo menos 11 deputados federais ou que tiverem conseguido pelo menos 2% dos votos válidos. Então, quem conseguiu pelo menos 2% dos votos válidos ou ter eleito pelo menos 11 deputados, vai ter acesso a essa distribuição de 5% do fundo, tá? Quem não chegou nesse ponto, nem isso não vai ter acesso. E o ponto 2, 95% serão distribuídos aos partidos na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Então, vejam que vai ser na proporção dos votos. Do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, como é que vai ser feita a divisão? 48% divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados, na última eleição geral, 35% divididos entre os partidos na proporção de percentual de votos válidos obtidos pelas siglas que tenham pelo menos um representante na Câmara, 15% divididos entre os partidos na proporção do número de representantes no Senado e 2% divididos igualmente entre todos os partidos registrados no TSE. Esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha é um fundo que ele só é destinado aos partidos em ano de eleição. Então, é um fundo lá bilionário que é distribuído entre os partidos somente para as eleições, e os critérios de divisão são esses. Vejam que as eleições para a Câmara Federal e também para o Senado, elas influenciam muito em como que os partidos vão receber os seus recursos. E por isso que essa emenda constitucional 111 de 2021, que vai ter validade a partir das eleições de agora, ela tem tanta importância para as mulheres, porque ela diz o seguinte, ela foi aprovada ano passado, e ela diz o seguinte, que para fins de distribuição entre os partidos políticos, dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030, serão contados em dobro.
e a contagem em dobro de votos a que se refere o caput somente se aplica uma única vez. Então, não, assim, uma mulher e negra não vai ter voto contado em quádruplo, né? Então, mas, assim, as pessoas negras e as mulheres terão seus votos contados em dobro, o que significa que isso vai ser um incentivo para que os partidos deixem de praticar aquelas fraudes às cotas de gênero ou as candidaturas laranja pro forma e passem a investir de fato nas candidaturas de mulheres e de pessoas negras, porque isso vai refletir no quinhão que eles vão ter de acesso a recursos de campanha e aos fundos partidários, que são, né, os fundos públicos, os fundos que vêm do Tesouro Nacional, e também para continuarem recebendo esses recursos, né, porque eles vão precisar aí ter um mínimo de 2% dos votos válidos, não tem? Então, se eles tiverem, as mulheres vão valer em dobro para eles. Então, essa política afirmativa é sensacional, sensacional. Agora, respondendo a pergunta, deixa eu dar uma pausa aqui, a gente já volta lá. Respondendo a pergunta sobre como é que vai ficar a distribuição do fundo, como os partidos têm autonomia, que eu queria falar um pouco do fundo para voltar atrás. Como os partidos têm autonomia, os partidos vão continuar tendo que distribuir o fundo partidário e o fundo especial de financiamento da campanha na proporção ali de 30% para mulheres, ou num índice maior de acordo com o número que as mulheres forem, se eles apresentarem mais mulheres candidatas, até porque, mesmo na federação, a resolução diz que cada partido vai ter que apresentar 30% de mulheres candidatas dentro do quinhão que ele tem direito. Então, a lógica se ele tem que apresentar pelo menos 30% de mulheres candidatas, mesmo que eles tenham que dividir lá na chapa da federação, ele vai ter 70% de homens, então ele não vai poder deixar de distribuir pelo menos 30% para as mulheres candidatas, e em proporção maior se eles apresentarem, né, um número maior de mulheres candidatas. E lembrando que isso também se aplica às candidaturas de pessoas negras e mulheres negras, porque a resolução diz que depois de você fazer o recorte de gênero, você tem que fazer o recorte de racial e ver se dos 30% de mulheres candidatas, qual é o percentual de candidaturas de mulheres negras, e também distribuir na mesma proporção para as candidaturas de mulheres negras, e no quinhão dos homens, distribuir na mesma proporção de candidaturas de homens negros. Então, acho que era essa a pergunta, mas é que eu queria chegar aqui, e a gente vai seguindo aqui. Só. Bom, então vamos entrar nas federações partidárias propriamente ditas. Eu tive que fazer toda uma introdução para vocês entenderem o porquê que vieram as federações, né? Mas para muitos partidos, mesmo os partidos grandes, as federações acabam sendo importantes, porque o que eles pensam, bom, eu vou ter, todos acreditam que vão ganhar, né? Ele fala, eu vou ganhar e vou precisar de uma base de apoio fiel e sólida no Congresso Nacional. Então, eu vou me unir em federação, porque assim eu garanto que esses partidos vão votar comigo e vão aprovar os meus projetos. Por isso que também, não só os partidos que precisam do fundo, mas os partidos maiores, eles acham vantajosa a federação da forma como ela foi estruturada. O prazo para registrar as federações já expirou, foi dia 31 de maio. Eu não tive tempo, gente, essa semana foi super corrida, e depois, se vocês quiserem me ajudar, eu não tive tempo de ver quais as federações que foram registradas, porque eu fui para Brasília, voltei e tal, e aí depois a gente, quando abrir aqui o chat, a gente pode até falar sobre isso. Então, o prazo foi até 31 de maio, e aí o que precisava, né? Era preciso que essa federação de partidos fosse constituída sob a forma de associação, e aí ela precisaria ter um estatuto comum e um programa comum, que tem que ser registrado num cartório normal, né, de registro civil de pessoas jurídicas, e também tem que ter emissão e ser inscrita na Receita Federal. Então, ela tem que ter uma sede, tem que ter um estatuto, tem que ter um programa comum, que todos os partidos vão concordar, né? E aí, tem que ter uma resolução, né? Os partidos, cada um dos partidos vão ter que se reunir, o Diretório Nacional, e vão ter que emitir uma resolução concordando com a federação e concordando com o estatuto. Eles vão ter que eleger o órgão de direção nacional da federação. Então, as federações que virão agora, elas vão ter uma direção nacional, então, provavelmente vai ser composta por cada um dos partidos, né, mas ela vai ter que provavelmente vai ter presidente, vice-presidente, tesoureiro, porque ela vai funcionar como se fosse uma associação. E uma associação precisa de todas essas, né, formalidades, até para
emitir documentos, e cheques, enfim, abrir conta no banco. E o estatuto deverá conter regras para a composição de listas para as eleições proporcionais, que vinculará a escolha de candidatos da federação em todos os níveis. Ou seja, no estatuto, o próprio TSE, a própria resolução, diz que no estatuto é preciso que já esteja definido como é que vai se distribuir o número de vagas de cada partido para as eleições proporcionais, para compor a chapa. E isso vai ter impacto também nas eleições municipais. Então, a gente está aqui falando agora, olha, Estado de São Paulo tem direito, né? Cada federação, ou cada partido individualmente, se ele não estiver federado, ou cada federação, aí pensando num bloco de vários partidos, vai ter direito a lá pôr uma chapa de 95 candidatos a deputado estadual e 71 deputado federal, e beleza. Agora pensem quando chegarem as eleições municipais, porque essa mesma regra do estatuto vai valer para as eleições municipais. Vai ser uma maior crise, né? Porque não sei se em todos os municípios, mais de 5 mil municípios do país, se as relações entre os diretórios municipais são semelhantes às relações entre os diretórios nacionais. A gente sabe que a realidade dos municípios é muito diferente. Aí a resolução diz também que a manutenção e o funcionamento da federação serão custeados pelos partidos políticos que a compõem, cabendo ao estatuto dispor a respeito. Então, como é que você vai manter a estrutura, funcionário, isso tudo vai ser decidido entre os partidos. Eles vão poder gastar recursos do fundo partidário para manter a federação, o seu funcionamento, a sua estrutura. A prestação de contas da federação vai ser feita por meio de pela prestação de contas dos próprios partidos, então você vai avaliar o que os partidos gastaram com a federação e vai chegar ali a Justiça Eleitoral vai ter que criar aí formas de fiscalizar, vendo pela prestação de contas do partido a prestação de contas da federação. Como é uma novidade, eu não sei muito bem como é que vai funcionar isso, mas a gente pode depois voltar para avaliar, né, porque vai ser a primeira vez. Que mais que tem de importante? Havendo transferência de recursos oriundos do fundo eleitoral ou do fundo partidário entre os partidos que integram a federação, a desaprovação das contas do partido beneficiado, quando decorrente de irregularidades na aplicação daqueles recursos na campanha, acarretará a desaprovação nas contas do partido doador. Ou seja, se os partidos transferirem recursos entre eles precisam ficar cientes de que as contas vão estar vinculadas de alguma forma. Então, se um partido tiver conta desaprovada, o outro partido também vai ter, se for por conta dessas transferências de doações irregulares ou má prestação de contas das doações. Então, eles vão ser corresponsáveis e um vai ter que cobrar o outro. E o mais importante, que eu já falei para vocês, é que eles têm que ficar unidos por pelo menos 4 anos, e as sanções são pesadíssimas. O partido que se desligar da federação antes do tempo mínimo de 4 anos ficará sujeito à vedação de ingressar em federação, de celebrar coligação nas 2 eleições seguintes e, até completar o prazo mínimo remanescente, de utilizar o fundo partidário. A aliança deverá perdurar nas eleições municipais em todo o país, ou seja, quem se uniu agora briga no meio do caminho, os dirigentes se desentendem. Se ano que vem um deles resolver romper com a federação, ele vai ficar 3 anos sem receber recurso do fundo partidário. Então, não sei se vale tanto a pena, é uma sanção muito pesada, e por isso que quem se uniu em federação agora tem que saber que vai ser para sempre. Isso aqui eu acho que eu já tinha falado para vocês na aula passada, vou deixar aqui meus contatos de novo, para vocês me seguirem no Instagram, Gabriela Araújo, @GabrielaAraújoADV, e aí deixa eu parar de compartilhar para a gente poder abrir para perguntas. Mas quanto à federação, acho que eu falei... e coligações também, última coisa, as coligações majoritárias continuam permitidas. Então, os partidos que ficarem federados, eles vão ter que estarem unidos em todos os âmbitos, majoritário, e aí, por exemplo, na prefeitura, vamos ver nas eleições municipais, uma federação. Então, a federação vai ter que ter uma chapa única de vereadores, de candidatos a vereadores, que vai ser o número de vagas que essa chapa vai ter direito de 100% mais um do número de vagas em disputa, né? E vai ter que ter uma chapa única de candidato a prefeito e vice-prefeito. Então, não vai poder ter, por exemplo, se for PV e PT, não vai poder ter um candidato a prefeito do PT e outro candidato a prefeito do PV. Eles vão ter que apoiar a mesma chapa, nem que seja o prefeito do PT e o vice do PV ou vice-versa.
mas não pode ter candidaturas independentes. E a mesma coisa para o Senado também, não pode ter candidaturas independentes. Agora, se eles resolverem coligar só no majoritário e não fazer federação, imagine, não foi feita a federação PT e PSB, vou dar o exemplo do PT e PSB, eles não estão na mesma federação. Mas eles podem coligar apenas para o majoritário, eles podem resolver coligar somente para a disputa para a presidência da República, e nada mais. Isso ainda é permitido, porque as coligações majoritárias, como a lógica do voto não é o sistema proporcional, não tem puxador de voto, você sabe que você vai eleger aquele presidente, aquele vice-presidente, aquele governador, aquela vice-governadora, aquela prefeita, aquela vice-prefeita. Você sabe que aquelas pessoas que você vai eleger, e seu voto não vai ser desperdiçado porque é majoritário. Pois bem, nesse caso, a coligação é permitida, feita só para aquela eleição, acabou a eleição, você não tem mais compromisso nenhum e acabou. Para o majoritário ainda é permitido. As coligações no proporcional que estão proibidas, e aí para unir as chapas no proporcional, somente se for por meio da federação. Gente, não sei se eu falei demais, tentei falar rápido para poder cumprir o prazo aí e abrir para as perguntas também, mas aí eu fico à disposição. Não, foi ótimo, Gabriela. A Marta está com um pouquinho de dificuldade com o áudio dela, então eu vou assumir aqui o convite para os comentários das inscritas. Você tinha feito a pergunta, né, na data final sobre as federações, acabou que ficaram só aquelas três mesmo que já tinham se inscrito mais para o início, né, que é a do PT, PCdoB e Partido Verde, a PSDB Cidadania e PSOL e Rede. Então, não teve nenhuma alteração, pelo menos para essa eleição. Tem algumas perguntas aqui no chat, então, que eu vou ler rapidinho com relação ao coeficiente partidário. A Yara perguntou se, no caso, então, o que vai valer como legenda será a federação, né? Ou não será mais o partido? Vai ser a federação. Os partidos ainda vão funcionar individualmente, vão ter autonomia, vão ter acesso individual aos recursos do fundo partidário, mas para a lógica parlamentar, especialmente, os blocos parlamentares, as comissões, o preenchimento das comissões, a formação das mesas diretoras, nesse caso, a federação que vai mandar, não vai ter, os partidos não vão agir mais individualmente. Vai ser a primeira, assim, olha, é uma super novidade, vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, então a gente vai ter que sentir, né, na prática, eu acho que vai surgir muita dúvida e outras resoluções e regulamentações vão surgir, porque o que a gente tem de lei é isso, dizendo, a lógica parlamentar será, né, eles vão agir em bloco, a fidelidade partidária vai ser com base na federação, mas ao mesmo tempo eles vão ter autonomia, mas a lei não fala mais nada, o que eu passei para vocês é o que está na lei, gente, não tem mais detalhes. Até essa coisa da prestação de contas fica a dúvida, mas como é que o TSE vai fiscalizar a prestação de contas da federação com base nas prestações dos partidos? Ele vai ter essa tecnologia? Eu acho que vai ter até medo de, assim, eu estou dando resposta para vocês no que está no geral, mas se depois mudar, já estou aqui fazendo, né, a minha defesa, que eu até vi aqui que apitou aqui, muita coisa vai ser judicializada, eu acho que vai mesmo. Yara, querida, você quer, então, por favor, discorrer um pouco mais sobre a sua pergunta? Yara, que é co-vereadora, inclusive, em Ribeirão Pires, e é nossa integrante aqui também, coordenadora do Polo do ABC. A gente não te ouve, Yara. Acho que ela está com problema no áudio. Ela entrou e saiu de novo. Porque inclusive o áudio dela está habilitado, mas acho que falhou. Acho que você entrou, Yara, sem o som com o som do sistema, alguma coisa assim. Talvez tenha que sair e entrar de novo. Vamos esperar você fazer isso. Enquanto isso, tem vários agradecimentos aqui no chat também, Gabriela, que é sempre muito didática nas suas apresentações. Então, a Andréia Saraiva do Osh te parabenizou pela explanação. A Edna também agradeceu por todas as contribuições de hoje, que foram trocas muito enriquecedoras. Inclusive, já prevejo que em breve a gente vai te chamar de novo para falar sobre a questão das candidaturas coletivas, que mais para frente, com certeza, teremos também desdobramentos, mais para frente nos outros meses, não se preocupe. E aí, com relação
ao fundo partidário e ao fundo eleitoral, você comentou, mas só para a gente, então, entender isso coletivamente. Hoje, as cotas de 30%, elas precisam ser atingidas, então, pelos partidos ou pelas federações? Então, olha, é o seguinte, para conseguir acesso ao fundo partidário, aqui é aquela cláusula de desempenho que eu mostrei para vocês, da Constituição Federal, é a federação que vai contar. Então, a federação em conjunto vai dar direito para aqueles partidos individualmente tenham acesso aos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mas cada partido vai ter acesso ao fundo. Então, é só para eles não perderem um direito. Então, tem ali, para você ter acesso ao fundo partidário, você tem que ter conseguido pelo menos 2% dos votos válidos, né, que eu mostrei para vocês, ou ter eleito, agora esse ano, acho que são 9 ou 11, né, esse ano, já foi para 11 deputados. Gente, eu ainda não decorei todos os, porque vai subindo ano a ano, deixa eu ver aqui. Deixa eu só confirmar aqui esse ano qual que vai ser, de 2022. 11, acertei. Então, ó, na legislatura seguinte às eleições de 2022, ou seja, após as eleições de 2022, quem que vai ter acesso a fundo partidário e horário de propaganda eleitoral gratuita na TV? Os partidos que tiverem conseguido no mínimo 2% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço da federação, com mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma das unidades da federação. Ou os partidos que tiverem eleito pelo menos 11 deputados federais, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Para fim desse cálculo de quem tem direito a esses recursos do fundo, vai contar os votos obtidos pela federação. Então, se a federação tiver conseguido 2% dos votos válidos, ou se a federação tiver conseguido eleger 11 deputados federais, todos os partidos que a integram terão direito aos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Mas eles vão ter acesso a esses recursos individualmente, em suas contas desses próprios partidos. Então, isso é muito importante, essa cláusula de desempenho, para quem se une em federação, vai ajudar muito partido que, por exemplo, o PCdoB é um partido que teve muita dificuldade em 2018, né, porque ele ficou sem acesso para comprovar que ele teve a votação mínima, quase se fundiu contra o partido. Então, o PCdoB é um caso que, se unindo ao PT, ele vai ter garantido o acesso ao recurso do fundo partidário. Então, eles vão ter acesso individual. E para distribuir esses recursos para as mulheres, para as pessoas negras, também eles vão distribuir individualmente dentro das suas legendas. Porque a federação não vai ter prestação de contas ou conta bancária única. Ela vai ter uma conta bancária para as coisas ordinárias, de administração da sede, eventos que os partidos vão contribuir, mas para a lógica de como vai ter acesso aos recursos, cada um dos filiados ao partido, continua tudo igual, gente. O que muda é quem vai ter acesso ao fundo partidário, né? É isso. A pergunta, essa era uma outra dúvida também, mas a pergunta era, por exemplo, com relação ao preenchimento das cotas de 30% de mulheres, digamos. Aí você tem uma federação com 3 partidos. Essa cota, ela precisa ser preenchida pela federação como um todo, e aí poderia um partido ter menos mulheres, proporcionalmente, um partido mais mulheres candidatas, ou cada partido da federação continua tendo que cumprir a cota de no mínimo 30%, por exemplo? Cada partido tem que cumprir no mínimo 30%, só que dentro do número de vagas que ele vai ter direito dentro da federação. Então, pode ser que um partido tenha menos mulheres porque, sei lá, nessa federação, eu não sei qual, o que eu disse, preciso estudar como é que ficou o estatuto, mas o estatuto do PT, PCdoB e PV. Provavelmente, pelo tamanho, o PT vai ter mais vagas, né? Então, dentro do número de vagas do PT, 30% tem que ser de mulheres. O PV vai ter menos vagas, porque ele é o menorzinho. Então, dentro do número de vagas do PV, nem que se tiver 3 vagas, pelo menos uma vai ter que ser de mulher, sei lá, não sei, algo nesse sentido. Nenhum deles vai poder ficar sem mulher candidata. Então, todos vão ter que cumprir individualmente. E, no geral, vai ter que fazer um cálculo matemático, que, no geral, tem que ter, no mínimo, 30% de mulheres candidatas também. Então, tem que... De R$1.000. Tem que cumprir individualmente e tem que cumprir no global. O que antigamente não era exigido. Antigamente, nas coligações proporcionais que hoje são proibidas, era muito comum
que vários partidos não apresentassem nenhuma mulher candidata, porque eles preenchiam os 30% só na coligação. Isso agora não dá. E a federação exige que os partidos também preencham individualmente. Perfeito. Yara, querida. Bom, acho que agora vai. Eu estava no computador, aí não estava conseguindo fazer o microfone aqui funcionar. Bom, a minha dúvida é em relação ao coeficiente partidário, que aqui na apresentação ela colocou para a gente, né, que para achar o coeficiente partidário, né, vai pegar o número de votos recebidos pelo partido e dividir pelo coeficiente eleitoral. No caso das federações, então vai pegar o número de votos válidos recebidos pela federação. E aí divide o coeficiente eleitoral. Exatamente, porque aí soma tudo, como era com as coligações, né? É isso. É dos partidos ou da federação, no caso a federação é isso. Tá ótimo, obrigada. E aí, uma coisa que teve muita dúvida, eu acho que é interessante a gente estudar isso juntos, porque, gente, toda vez que eu vou dar essa aula, eu estudo tudo de novo, porque, né, quem é de humanas tem muita dificuldade de entender conta. Mas é interessante porque quando a gente, essa época de filiação partidária, de decidir, esse ano especificamente, muita gente vai ficar de fora da lista. E aí não adianta também você mudar de partido para entrar numa lista que você vai ter zero chance de se eleger, porque, como eu disse, vão ser os primeiros da lista que vão ganhar, que vão preencher as vagas, e aí você acaba indo para um partido. Agora nem adianta dar esse conselho que já foi, né? Mas eu estou falando que foi o conselho que eu dei para as minhas clientes lá atrás. Aí você vai lá só para somar voto para o partido que tem muito puxador de voto, não é um bom negócio, especialmente para as mulheres candidatas que estão em de primeira vez e tal, e em muitos casos também a gente sabe de gente que fica fora da lista, e esse ano acho que a gente vai ter surpresas, eu estou prevendo problemas aí para frente, porque ninguém está se atentando que já diminuiu muito, se a gente perdeu 50% das vagas já naturalmente do partido, e vai perder mais ainda com as federações, os partidos que estão em federação vão perder mais ainda. Então, fica só esse alerta. Quem estiver disputando espaço tem que começar a guerrear agora, entendeu? Gabriela, essa é uma ótima ponderação que você traz. E aí, tem uma outra pergunta também, que é a seguinte. Então, o percentual, né, de vagas você define previamente às eleições. No momento em que a federação está se formando, ou, por exemplo, agora que a federação já está formada, você ainda pode fazer alterações. E aí, como é que você faz também essa questão? Você falou, né? Você indica já previamente, na hora que você está montando a federação, você já indica, então, por exemplo, PT, PCdoB e PV, que dos votos dos eleitos, tantos por cento vai daí para cada partido naquele estado ou naquele município. Essa distribuição de vagas, ela é proporcional a cada região ou ela é uma decisão da federação nacionalmente? Como é que a gente faz essa distribuição? E ela tem a ver... os partidos eles têm autonomia para fazer essa definição do percentual, ou ela varia de acordo com a representação que aqueles partidos já tinham nos âmbitos regionais, enfim, ou mesmo no Congresso Nacional? Como é que é o mecanismo interno para as federações decidirem isso? Então, mas a sua dúvida é sobre a vaga na chapa de candidatos, né? Isso. Tá, então é o seguinte, eu vou ficar aqui com o exemplo de São Paulo, que é o estado que eu moro, né? Pode ser que tenha gente de outros estados, porque eu estou fazendo gente, né? Senão eu vou ficar doida. Então, a gente já sabe que cada partido individualmente ou federação, então vamos lá, o PSB que vai sair individualmente, ele vai poder apresentar uma chapa de candidatos a deputado federal com 95 pessoas, 95 candidatos só do PSB. E 71 candidatos de deputado estadual, desculpa. E de deputado federal, ele vai ter 71 candidatos, só do PSB. As federações, então vamos dar o exemplo, a gente está usando muito esse, vamos continuar com esse, PT, PCdoB e PV. Os três partidos vão ter que dividir entre eles e chegar num acordo sobre como vão distribuir as 95 vagas de candidaturas para estadual e as 71 vagas de candidatura para federal.
Isso vai ter que estar no estatuto já, porque a resolução do TSE diz que os partidos vão ter que ter decidido no seu estatuto a proporção que cada um vai ter de direito nas vagas. Então, eu não tive acesso a esse estatuto ainda, mas pode ser que no estatuto esteja previsto que o PT, é livre o critério, que o PT vai ter mais direito porque ele tem mais candidatos, ele tem uma bancada maior na Câmara Federal, o PCdoB é o segundo lugar, o PV, isso não. Mas todos os partidos, todas as federações já têm que ter protocolado esse estatuto no cartório e isso vai ter que estar definido. A questão que eu disse é que essa decisão, ela vai se estender às eleições municipais. Então, deve ter sido mais fácil, eu imagino que tenha sido bem simples, eles decidirem como dividir esse estatuto. Ó, até acho que a Yara colocou como que está registrado já. Talvez a minha crítica que eu fiz na apresentação foi o impacto que isso pode ter nas eleições municipais, porque eu sou uma advogada eleitoral e eu sei, já advoguei para diversos municípios, eu sei a diferença que tem de relação entre PT e PV, por exemplo, em vários municípios, né? Então, como é que vai ser isso? Vai ter crise, né? Vai ter lugar que vai ter candidato falando, não, mas eu queria ser candidato a prefeito, eu não aceito essa chapa. Acho que vai ter crise, mas é isso, os estatutos têm que prever, é livre, a lei eleitoral, a resolução do TSE não fala nada. Se quisesse inverter, sei lá, deu a louca no PT, ele quis dar todas as vagas para o PV, poderia, porque é uma deliberação interna corporis que tem que ser tomada pelas direções nacionais de cada partido e depois eles têm que entrar num consenso para fazer o Estatuto da Federação. Entendi. Então, no caso, eu até olhei aqui, Yara, esse link, mas aqui fala da distribuição das vagas já... Não vai falar nome, mas vai falar provavelmente percentual. Eles vão dar algum percentual. Fala assim, Mel, no artigo 19 e 20, ele descreve, e depois tem um título, acho que é o 6º, que é as disposições especiais para as eleições municipais. E aí vai descrever como que vai funcionar em cada município. É isso aí. Porque a resolução exige que isso esteja no estatuto, senão o TSE nem aceita o registro. Está escrito lá que precisa estar no estatuto. Então, as 3 federações que a gente tem hoje vão ter isso no estatuto. Perfeito. Então, ficou... mas acho que o central da sua explicação é que os partidos, de certa forma, têm autonomia, não tiveram autonomia no momento da escrita do estatuto de definir essa representatividade, como é que eles iam organizar, no caso, né? Exatamente. Não, é diferente da distribuição, por exemplo, do fundo partidário, enfim, que daí prevê as cadeiras já eleitas e tudo mais. Maravilha. Tem uma outra pergunta que eu vou ler aqui, que a Salete deixou no chat, que aí acho que tem mais a ver com relação à prática daí do andamento dessas federações, né? Que ela escreve assim: as decisões dentro da federação serão a partir do voto por agremiação nas decisões, ou o partido que fizer o maior número de representantes será o majoritário nas decisões? Aí, acho que são vários âmbitos para essas decisões, né? São as decisões da bancada partidária, as decisões de alterações de estatuto, as decisões sobre fidelidade partidária, enfim. Gabriela. Também é livre, depende do estatuto. Os partidos têm, é o que eu disse, a autonomia partidária, ela vale também para a federação. A federação vai funcionar como um partido, ela é uma associação de vários partidos. Poderia ter muitos mais, né? Poderia ter 10 partidos, e aí eles teriam que deliberar em conjunto como que seria a direção da federação, como seriam feitas as reuniões, as deliberações, tudo isso tem que estar previsto no estatuto, assim como é previsto no estatuto de cada partido individualmente. Eles fazem as próprias regras, né? Nesse ponto, não tem nenhuma regulamentação na legislação eleitoral. Eles vão ter liberdade. Maravilha. Queridas, estamos caminhando para o encerramento. Alguém tem mais alguma dúvida, comentário que gostaria de trazer aqui para a Gabriela? Acho que... A Salete escreveu um comentário a partir da sua resposta. Ela falou assim que mesmo com o estatuto vai provavelmente funcionar o que tiver o maior número de representantes, né? A conclusão que ela tira disso e de fato faz sentido. E tem uma questão também que eu acho que é como é que a gente vai ver na prática nos próximos 4 anos, como é que de fato
cada realidade municipal, estadual, vai se adaptar a essa lógica, né, dessa nova federação, porque é o que você falou, as correlações de força são muito diferentes, são 4 anos de fidelidade, mas minha pergunta, existe brecha para alterações, por exemplo, no estatuto dessas federações? Como é que é o procedimento para você fazer essa alteração junto ao TSE, se, por exemplo, daqui a 2 anos para as eleições municipais, os partidos, depois de vivenciarem esse período, perceberem, olha, acho que a gente tem que fazer tal e tal alteração. É possível fazer isso? Eu dei uma falhada, espero que vocês, acho que estejam me ouvindo, que apareceu aqui que minha internet está instável. Mas Te vamos lá. ouvimos. No meu entendimento, a minha interpretação, porque a lei é omissa com relação a isso, embora ela diga que o Estatuto já tem que prever as regras para as eleições agora e para as próximas, eu entendo que nada impede que a federação ela altere esse estatuto ao longo do decorrer, né, até para vai ser um ajuste, olha, a gente mudou de ideia, as regras para eleição proporcional vai ser diferente, e os próprios estatutos vão ter previsões para sua autoalteração, porque isso funciona em qualquer associação, em qualquer partido, os estatutos vão sendo alterados ao longo do tempo, então não tem como você amarrar a federação desse jeito, né? Mas vai ser possível, provavelmente vai acontecer. Vai ser muito difícil um estatuto criado de forma tão assodada como foi, ele continuar inalterado para as eleições municipais. Perfeito. E a Yara comentou aqui no... E aí ficou parecendo um rock, né? A Yara comentou aqui no chat que, de fato, vai ser um grande desafio para os municípios, e ela acha que por isso que, a partir de agora, essa discussão tem que ser fomentada em cada cidade. E, de fato, acho que é bem, bem válida nessa sua ponderação, Yara, para as militantes, ativistas, pré-candidatas se organizarem para essa discussão. Bom, queridas, acho que não temos mais inscrições, então vou convidá-las para quem quiser ligar a câmera também para a gente fazer o último registro do dia com a nossa querida Gabriela Araújo. Gabriela, te agradecer mais uma vez enormemente em nome de todo o projeto, Malu, que botou você em contato conosco tão gentilmente também, e sei que você tem vários clientes, vários alunos te aguardando, várias responsabilidades, então muito obrigada pela gentileza e generosidade de doar seu tempo para essa iniciativa de extensão, e tenho certeza que seus ensinamentos vão ser muito úteis lá para frente, já, enfim, agora para as candidatas e pré-candidatas, e espero que a gente tenha a oportunidade de conversar com você mais para frente sobre novos desafios e te dar um retorno também do que essas campanhas puderam aprender com você e trazer no dia a dia. Então, todas aqui já com essas câmeras se abrindo. Arlene, se você quiser fazer também uma última saudação. Arlene aí sempre se dividindo também nos cuidados diários com o nosso querido Miguel. Então, é isso. Vou tirando as fotos enquanto vocês fazem as despedidas. Não, só queria agradecer muito, mais uma vez, Gabriela, né? Imagino que nesse momento está super ocupada, né? Super em ação, porque, né, o período vai ficando cada vez mais exigente, né? E ela reservou esse tempinho para vir aqui. Então, é uma coisa preciosíssima mesmo que a gente está tendo nesse curso, pessoas assim que têm agendas, né? Você vê a Zélia com o lançamento da candidatura na primeira parte da aula e resolveu vir e resolveu ficar mais um pouco. Então, nós temos um comprometimento muito grande das mulheres que mostra essa solidariedade, né, que a gente está tendo. Eu tenho assim, uma certa implicância dessa ideia de sororidade, como se fôssemos, né, todas iguais. A gente sabe que não é, mas essa solidariedade eu acho construída a partir de um pensamento, eu acho muito importante. Não uma mera, né, uma ideia de que nós somos todas irmãs, meramente por sermos mulheres, né? E então acho que a gente está construindo uma coisa muito bacana. Estamos cada vez mais tentando ampliar, mesmo o curso já está em andamento, mas vamos ampliar mais. Quanto mais mulheres, melhor, acho que esse é o nosso lema. E para além do curso, como a gente, acho que a Mel já sinalizou, eu tenho sinalizado, a gente vai tentar fazer uma articulação de mulheres em que a gente torne essa aliança algo com mais duração, né? Com essas novas ferramentas que a gente está tendo e com
aprendizado da pandemia, que todo mundo acabou incorporando, a gente tem condições de fazer isso no tempo. Então, fiquem aí conosco que a gente vai conseguir para frente mobilizar muito mais. Muito obrigada, viu, a todas por esse dia. Então, por favor, abram suas câmeras que a gente vai fazendo a nossa despedida de hoje aqui.